Agora temos aqui uma pergunta que é uma pergunta muito interessante, vamos ver se eu sei responder. A pergunta é a seguinte: será possível com o poder da mente controlarmos o corpo, as células, a regeneração e mesmo a programação? Portanto, nós hoje temos aqui uma pergunta nível 7 e nós temos uma palestra nível 2. Mas pronto, eu começo sexta-feira e é dia da gente sair. Embora a gente não possa sair, tem que estar em casa, mas pronto, faz de conta que estamos na sala. Então eu vou responder essa pergunta. Sim, é possível controlarmos o corpo com o poder da mente, com o poder do pensamento. Sim, é possível controlarmos as células com o poder da mente, com o poder do pensamento. E sim, é possível a regeneração completa do meu corpo com o poder da minha mente e do meu pensamento. A pergunta é: o que é que eu tenho que fazer para eu saber fazer isto? É a pergunta do milhão. Porque que é possível? É que existem casos descritos na literatura que se chamam o spontaneous healing, portanto são pessoas que tiveram um diagnóstico essencialmente de cancro e que, se vocês quiserem ver na internet, ponham spontaneous cancer healing e vão encontrar uma série de relatos de pessoas que se curaram a elas próprias com ou sem apoio terapêutico dos chamados healers, que é um bocadinho diferente da nossa tradução em termos de português. Então, é possível que eu faça isto, mas tenho que ter um controle da minha mente espetacular e tenho que ter uma coisa que se chama força de vontade, tenho que ter motivação e tenho que perceber qual foi o fator ou os fatores que em conjunto foram responsáveis por causar aquela determinada doença. Portanto, se nós entendermos que uma doença é um conflito entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, nomeadamente as sobrecargas tóxicas, mas também o pensamento pode ser uma sobrecarga tóxica, porque se eu estou todo o dia a pensar mal de uma coisa que me aconteceu há 27 anos e 3 meses e 4 dias, porque houve um estupor que me falou mal e que me apitou e que me roubou 5.000 euros e nunca mais me devolveu e que falou mal à minha filha, ou falou mal à minha sogra, ou falou mal à minha mãe, e que nunca mais falo com a minha família porque me zanguei por causa de um terreno e eu sei lá mais o quê. Todas estas coisas, coisas intrincadas, estas xeriquices que nós nos vamos chateando ao longo da vida e nós não vamos fazendo então uma coisa que se chama o perdão. O perdão é uma coisa essencial na nossa vida. E o mais engraçado, eu tenho estudado alguma coisa sobre o perdão e posso-vos dizer que aquilo que mais me choca é que nós achamos que perdoamos a determinada pessoa. É mentira. A maioria não perdoou, simplesmente guardou, nem sequer esqueceu, porque quando se fala no assunto, a pessoa fala com a mesma raiva, com a mesma vontade de chorar, com a mesma vontade de dar um soco, do que se fosse há 23 anos, 4 meses e 3 dias. Portanto, aqui a questão é fazermos um estudo muito sério daquilo que nos foi acontecendo e que nos foi aborrecendo e que nos foi chateando ao longo da nossa vida e possamos pensar quem serão as pessoas com as quais temos algum problema e essas pessoas nós devemos perdoar, desbloquear, fazer, enfim, há uma série de técnicas para fazer isso. Vão ver a palestra do perdão, que foi muito bem feita e está lá muito bem explicado. Portanto, é possível, está descrito, inclusivamente pode ser feito a programação celular com sequências numéricas. Há um cientista russo que se chama Grabovoi, que escreveu vários livros sobre isto, sobre a regeneração celular, consequências numéricas, e também escreveu sobre, por exemplo, a prosperidade, consequências numéricas. Portanto, há uma série de frases que eu posso dizer, nas quais são introduzidos uns determinados números, para ter, por exemplo, prosperidade. Já viram que bonito? Também falei na palestra da prosperidade. Então, temos aqui uma pergunta de milhão, uma pergunta difícil, minha menina, Melissa, vamos lá então. Qual a importância da epífise no equilíbrio da nossa vida e, portanto, da nossa felicidade? Portanto, a importância da epífise no equilíbrio da nossa vida é a seguinte.
A epífise é uma glândulazinha que temos aqui na mona, mais ou menos se traçássemos uma linha entre a ponta da minha orelha e a ponta da outra orelha, mais ou menos no meio, um bocadinho para cima, está a minha epífise. A epífise também é chamada de glândula pineal. Em termos esotéricos, a epífise, a glândula pineal, era considerada o sítio de ancoragem da alma no corpo. Interessante que depois os estudos científicos mostram que a epífise é um maestro importantíssimo do ponto de vista hormonal, porque a epífise segrega quando existe o anoitecer e quando nós nos relaxamos e quando, portanto, se ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento, que é o da tranquilidade, que é quando eu já não estou a pensar nos 500 e-mails que tenho para fazer, nos 700 doentes que tenho para ver, na comida que tenho que dar aos meus filhos, nas contas que tenho para pagar. Portanto, quando eu ativo o sistema nervoso parasimpático e relaxo, então isto vai dar origem a que a minha epífise, a minha glândula pineal, comece a segregar a melatonina. Então, quando a epífise começa a segregar a melatonina, isto dá-se mais ou menos 1 hora e tal depois de eu adormecer, portanto, se nós nos deitarmos por volta das 11 horas, isto pode ser por volta da meia-noite, a melatonina é então um maestro hormonal que vai mandar segregar outras hormonas durante a noite. Por isso, pode-se dizer, tanto pela perspectiva esotérica, embora hoje em dia já existam 2 ou 3 cientistas que escreveram sobre o facto de a nossa alma, o nosso espírito, estar sediado, ter a sede na glândula pineal e, portanto, ser importantíssimo do ponto de vista de consciência espiritual, ou quem quer estudar a espiritualidade, conectar-se com a sua epífise. A epífise também se conecta, ou é a glândula associada ao 6º chakra. O 6º chakra é um chakra que fica, olhem os meus olhos, que lindos que estão hoje. Deve ser destas luzes todas que eu tenho aqui, que agora sou uma atriz. A epífise conecta-se com o 6º chakra, que é um chakra entre as minhas sobrancelhas. Os chakras são centros de energia. Há correntes que falam em 13 chakras, a corrente egípcia falava em 13 chakras, a corrente que eu estudei fala em 7 chakras, portanto, este 6º chakra é o chakra no meio das sobrancelhas e que tem associado a glândula epífise. Também é o chakra da clarividência, portanto, quando eu quero estimular um fenómeno parapsíquico de ter acesso à dimensão extrafísica, já falei muito disto, mas adoro falar disto, portanto vocês vão ouvir outra vez. Quando o meu corpo energético e o meu corpo emocional deixam o meu corpo físico deitadinho no chão ou deitadinho na cama e saem desta dimensão e conseguimos aceder à outra dimensão, eu consigo ter acesso à dimensão extrafísica, porque não é a dimensão do meu corpinho físico, é uma dimensão onde se dão os fenómenos parapsíquicos, como por exemplo a clarividência. Significa que eu consigo aceder a coisas que não vejo com os meus olhinhos físicos, mas a coisas que eu vejo com os meus olhinhos extrafísicos. Este chakra é o chakra que permite então a clarividência. E também é o chakra que vai permitir o acesso a uma elevação espiritual quando eu estou a trabalhar, por exemplo, em meditação transcendental, quando eu estou a trabalhar com movimentos energéticos, com técnicas energéticas que fazem o meu corpo vibrar, este é o chakra que é trabalhado. Portanto, nós podemos trabalhar a epífise, sim. Também importantíssimo é que a epífise está conectada com uma glândula que fica mais ou menos acima do meu coração, que se chama o timo, e o timo pode-se considerar uma boa fábrica imunitária, portanto,
Mais uma vez, dica para a imunidade, se querem estar muito imunes, muito imunologicamente preparados para a guerra que vem por aí, então sejam felizes, sejam coerentes, aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que fazem. Porque se a epífise está conectada com o timo, significa que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, porque o timo está conectado com o coração, e depois aquilo que eu faço, que é a execução da ação com as minhas mãos, porque as mãos estão ligadas ao quarto chakra.